Bom, mas antes de terminar, eu acho que ainda dá tempo de eu ler uma das histórias deixada aqui pelo seu Jorge para ser publicada pela Alice. Então, eu vou ler Vocês Não São Bem-vindos. Esta é a imagem que vocês podem ver, é uma imagem bem fantástica. E seu Jorge vai contar isso, ó, que ele não quis ir naquele dia em que os amigos iam, juntaram-se todos dentro de uma Brasília para ir para um descampado. Era uma viagem que eles iam fazer, ele estava acostumado a acontecer isso. Só que aquele dia ele não quis, ele estava meio cansado, principalmente não com o Vicente, um deles, mas com o primo do Vicente. Então, e diz assim, ó, na manhã do segundo dia da viagem, era ainda muito cedo quando a Brasília parou frente à minha casa e vi parte do grupo descer apressado. Logo depois saiu quem vinha na direção, Francisco. Deixamos ele em casa, foi a resposta de alguém. Deixamos o Vicente em casa. Me botei em alerta, vinha coisa feia por ali. Daí que se confirmava mais ainda minha cisma com tal prima do Vicente. Então, eles vão agora contar o que aconteceu nesse passeio, nessa viagem que eles fizeram, a gurizada toda, sem o Jorge. E o Jorge diz assim: a gente gostava de acampar em ambientes naturais, quase agrestes. Levávamos pouca coisa. Nas mochilas iam um cobertor, um agasalho, uma toalha, uma muda de roupa, alguns enlatados de salsicha, sardinha, pão e biscoito e muita bebida, que era o que mais se consumia. Daquela vez não foi diferente. A turma logo encontrou um bom descampado no meio das araucárias. Vinham surgindo muitos desses campados pelos campos de cima da serra, causados por constantes derrubadas de árvores e queimadas. O grupo estacionou a Brasília, as portas escancaradas para deixar o som num volume legal, e foi se espalhando pelo terreno, cada um com suas tralhas. Conversa atravessadas, cantos, danças, gritaria, algazarra. Nada de fuminho, nem de brincadeiras pesadas e zombarias, que a turma não era disso. Bebida, sim, corria solta. E algum vandalismo, como arrancar imensos galhos das araucárias para construir fogueira, e ainda travessuras, como corridas sobre brasas e abate de pequenos animais na mata. No mais, uma rapaziada que só queria gozar a vida no que a vida oferecia de diversão e agito. Nós éramos assim. Quem destoava um monte era o primo do Vicente, um carinha meio soturno, caladão. O pouco que falava era vago e confuso. Costumava carregar um bloco onde desenhava uns troços cabrosos e se intitulava Colecionador de Relíquias. Chegada a noite, a fogueira foi acesa. A música varria a floresta, ultrapassando as rajadas de vento e o balanço das folhas no alto das árvores. A bebida completava o aquecimento, além dos cobertores. E a comida pouca acabava por se dividir com fartura, feita a divisão dos pães. Aos poucos, os rapazes foram se amontoando, deitando na relva, alguns pegaram no sono, e os que sobraram desligaram o som e 2 ou 3 tagarelaram até alta madrugada. Foi a sorte. Tiveram de acordar os companheiros aos gritos e arrancar os cobertores já chamuscados pelo fogo. A chama se alastrava e ganhava altura, e não havia água por perto. Usando as cobertas, conseguiram controlar as chamas. Um sufoco. Nunca haviam passado por tamanho susto. Aguardaram até que não houvesse mais brasas que pudessem provocar novas chamas, pegaram os pertences que restaram e, como manada, correram para dentro da Brasília. E aí pegaram a estrada. Na estradinha que ia dar na cidade, encontraram uma construção meio em ruínas. Era quase inteiramente coberta pelas árvores e ficava próxima a um charco imundo. A luz estava acesa e a porta encostada. No alto da porta, uma tabuleta pendurada informava: entre sem bater. O sujeito que os atendeu olhou um a um com a cara mais amarrada do mundo. Depois falou que só tinha um dormitório grande no final do corredor, que os demais estavam ocupados. Teriam que ficar todos juntos. O quarto tinha uma cama de casal e outras 2 de solteiro e um beliche. Ficariam bem acomodados. Os garotos ligaram o rádio e voltaram às algazarras de antes. O primo do Vicente subiu no beliche e começou a cantarolar uma música sacra que ninguém conhecia. Vicente pegou do travesseiro e atirou no primo, que já ia revidar quando ouviu as batidas na porta.
era o homem da entrada, pedindo silêncio em respeito aos demais hóspedes. Recebeu como resposta um palavrão e o bater da porta na cara. Desconfiados, dois o seguiram sem serem vistos. Constataram que não havia nenhum outro hóspede além deles. Velhaco mentiroso, eles desafiaram o porteiro e retornaram. Contudo, foi tranquila a acomodação. O quarto era grande, com 2 janelas envidraçadas que davam para a rua. Dali, alguns ficaram observando a lua e as estrelas. Foi quando, de repente, as estrelas sumiram e a lua se escondeu atrás do negrume que se formou. Rompeu uma tempestade infernal e sem aviso. A paisagem lá fora se transformou em questão de minutos. Os galhos mais baixos alcançaram as janelas e as enormes ramadas castigavam a vidraça com pancadas fortíssimas. Animais horrendos, deformados, enormes, surgiram de entre as árvores e vieram raspar o vidro com suas garras. Dentro, o teto, assoalho, as paredes sem cheiro de bichos rastejantes. Baratas, aranhas, ratazanas, escorpiões deslizavam e desviavam dos outros em velocidade extrema, como se fossem carros em autoestrada. 2 araucárias tombaram inteiras ao mesmo tempo e vários homens e mulheres saíram de seu interior. Os trapos que vestiam estavam em frangalhos, cobriam quase nada dos corpos, que era mais para cadáver do que para outra coisa. Então, forçava o vidro com os dedos retorcidos, esgrunhiam numa fala estranha que dava para entender como se estivesse pedindo: nos deixe entrar. Zumbis, são zumbis, gritou o primo do Vicente, e empunhando uma cadeira jogou-a contra a vidraça, a fim de quebrar o vidro. Não faz isso, gritou o Vicente. Eles estão enfurecidos, volta para a cama. A culpa é de vocês, miseráveis, violaram o espaço que é só deles. Vicente abraçou-o por trás e conseguiu desarmá-lo. Com o empurrão, o fez voltar ao beliche. Vou chamar a portaria. Vicente dirigiu-se à porta, mas estava trancada. Ninguém sabia da chave. Como é que vamos encontrar a maldita da chave nessa escuridão? Bom, desistiu. Juntou-se ao grupo que naquele momento tinha a palma das mãos, sobre os rostos a visão de pássaros gigantes cujas asas abertas cobriam inteiramente 2 vidraças. O grupo pressentiu o primo do Vicente se mover na escuridão. Outra vez ele veio, agora com uma faca. Avançou feito justiceiro, deu uma voadora e bateu com a cabeça na vidraça, ferindo a testa. Para onde foram eles? Para onde foram? Vocês afugentaram os zumbis. E era verdade, o lugar estava infestado de zumbis. Era muito difícil conter o primo do Vicente naquela alucinação. Foi aí que, repentinamente, a luz se fez assim do nada. A tempestade desapareceu sem deixar vestígios. Mas eles precisavam sair dali. Surpresos, encontraram encostada a porta. Na saída, não acharam o porteiro. Constataram já na rua o céu limpo de nuvens, a lua enorme e estrelas brilhando, a calçada seca, assim como as araucárias majestosas. Não dava para entender. Também o primo doido se acalmava, entregava a faca para um dos companheiros e voltava para a cama. Os demais exaltos o acompanharam. Quando foi pela manhã, não tinha nada mais para fazer, mas antes eles queriam uma explicação. Foram até a portaria e encontraram o porteiro aboletado na poltrona, curtindo o mate. Onde vocês estavam ontem à noite quando caiu aquela tempestade? E que coisas horríveis foram aquelas que aconteceram? Beberam todas, rapaziada. E é o que dá bebida, alucinação. Houvesse tempestade, a gente ia ter uma linda manhã ensolarada. Doidos vocês, hein? A turma se olhou desconfiada. Outra vez o sujeitinho mentia. Mandaram ele às favas e voltaram ao quarto a fim de arrumar as bagagens. O porteiro os acompanhou até a saída, falou que não precisavam pagar a hospedagem, que entendesse como um presente inesperado. Fechou a porta e chaveou. O grupo andou até a caminhonete e se acomodou às pressas. O maluco do primo do Vicente relutou. Foi o último a entrar. Só então os amigos notaram seu jeitão parado, olhar fixo num ponto à frente. Francisco tomou a direção e, ao passarem próximo ao charco, bolorento, ouviram vozes. Pararam por um instante e viram que alguém se banhava na imundície. A cena era estarrecedora. Cadáveres boiavam naquelas águas lamacentas, entre eles, quem? O porteiro.
em estado de decomposição, um pouco morto, um pouco vivo, mandava para ver que era ele. O porteiro ergueu aquela carcaça de gente e gritou para o grupo: Vão embora daqui! Vocês não são bem-vindos! Não são bem-vindos! Fora! Fora! O primo do Vicente voltava a culpar os companheiros pelo acontecido na noite anterior. Rápido abriu a porta da Brasília e avançou em direção ao charco. Vicente tentou segurá-lo, não conseguiu. Foi então que disparou um senhor empurrão. O cara bateu com a cabeça numa pedra e desmaiou. Os amigos tiveram que arrastá-lo até a caminhonete. Na volta, Vicente descartou o primo numa farmácia para fazer curativo e avisou os tios. O final feliz dessa história foi que o primo do Vicente acabou brigado com todo o grupo, que saiu de circulação para sempre. Sobre o que poderia ter sido aquele episódio assustador, ninguém jamais levantou uma suspeita. Bom, meus queridos, aqui eu fico. Até breve.